bênção poderosa para todos vocês, meus queridos amigos do programa Arte da Vida. Que Deus possa sempre fazer da vida de vocês uma arte. Tanto gosto desta frase que quase todas as vezes eu uso, porque mesmo nós devemos nos levantar cada dia, cada momento, louvando a Deus, né? Porque Ele nos dá cada dia um sim para a nossa vida, né? E hoje mesmo entraremos um pouquinho mais sobre aquilo que foram os pedidos de vocês, e que, entre aspas, é o pedido da igreja deste dia de Quaresma, né? Sobre economia. Nesta Quaresma, os bispos, a CNBB nos pede uma economia mais aberta, uma economia que tem cuidado dos últimos, como Bento XVI fala na Deus Caritas Est, né? Mas eu não vou continuar, não. Quero que vocês olhem esta matéria e conosco, com vocês, eu quero agradecer aos nossos bispos do Brasil que têm cuidado de poder abrir sempre leques sempre mais fortes. Vamos ver. A Economia de Comunhão é um projeto que Chiara Lubich, fundadora do Movimentos Focolares, lançou justamente no Brasil, nesse local onde nós estamos, numa viagem que ela fez aqui em 1991. Chiara desceu em Guarulhos, né, no aeroporto, e veio de carro até aqui na Mariápolis. E ela já vem assim, tendo algumas ideias, né, que ao ver a pobreza que circunda São Paulo, né, vendo as favelas no trajeto, né, ela ficou muito chocada com a desigualdade que existe no Brasil. Ela já conhecia isso, porém o fato de ver essas favelas ao lado de grandes edifícios, né, a deixou muito impressionada, né. Então ela lançou nesse auditório que nós temos aqui, diante de uma multidão de cerca de 500 pessoas, lançou esse projeto. Empresas cujo lucro, ao invés de ir parar na mão do proprietário, dos sócios proprietários da empresa, fosse dividido em 3 partes. Uma parte, logicamente, para manter a empresa andando, né, como capital de giro, para incrementar com novos desenvolvimentos. Uma segunda parte para a formação de homens novos, ou seja, para contribuir com estruturas tipo essa, né, onde nós realizamos encontros de formação, para formar a mentalidade das pessoas que geralmente são envolvidas pela cultura do ter, do consumismo, para uma cultura do dar, né, do compartilhar, né, chamamos de cultura da partilha. Então, para você formar essas pessoas, você precisa de estruturas, né? Então, Chiara dizia, nós precisamos formar homens novos, com uma mentalidade nova, porque sem homens novos nós não conseguiremos fazer uma economia nova. E a terceira parte, que é fundamental, seria destinada aos pobres. Vamos aclamar nosso Senhor. Nada mais justo do que fazer voltar a esta própria sociedade parte dos lucros que nós obtemos dela mesma explorando uma determinada atividade. E na economia de comunhão isso se dá através de um entendimento que nós aprendemos através da nossa fundadora, Chiara Lubich, não é? Em que os pobres que estão ao nosso redor e a prática desta comunhão das empresas é um presente que, no fundo, nós recebemos de poder partilhar, porque os necessitados colocam em comum as suas necessidades. A economia de comunhão, ela é um projeto e uma proposta econômica e, ao mesmo tempo, é uma proposta cultural também de mudanças de comportamento, né? De que forma? Inserindo valores, né? Inserindo outros critérios de comportamento e de relacionamento, como, por exemplo, o amor, né? O amor, então, o amor é uma doação incondicional e imagina você inserir esse tipo de comportamento dentro de uma empresa. E a economia de comunhão está fazendo essa experiência faz 18 anos de inserir esses novos critérios de relacionamento e como que, por exemplo, o empresário se comporta doando. Como é que seria isso? Porque nós temos uma visão do empresário como aquele cara ganancioso, ou que quer maximizar os lucros, etc. E a gente esquece, né, que o empresário é um ser humano, né? Ele tem valores, ele tem uma história e ele faz parte de uma cultura. Não só vale a pena, como é por isto que eu existo hoje como empresário. Porque a economia de comunhão, muito além desta realidade,
observa-se nesse período todo que ela passou a ser uma referência, mesmo que sejamos poucos e ainda muitos pequenos, outros maiores, observamos que é uma célula sadia, que está irradiando uma luz para o mundo, no mundo acadêmico, no mundo político. É uma nova cultura que está nascendo e que é, sem dúvida nenhuma, o futuro. O futuro passa pelos valores da economia de comunhão, disso eu não tenho nenhuma dúvida. E eu tive que mudar de cidade para poder fazer a universidade. Só que o custo ficava muito alto. Foi quando me foi proposto receber a contribuição dessas empresas que dividem o lucro e ajudam com o lucro a quem precisa. Daí eu fiquei muito contente, né? Eu sentia que era o amor de Deus que nunca abandona os filhos, né? Entrar na universidade foi um grande desafio e permanecer seria um maior, mas com a ajuda desses empresários eu estou conseguindo, né? Então já há 3 anos eu curso. Então é a ajuda que você recebe não como uma esmola ou como qualquer outra coisa assim, mas como uma partilha de pessoas que se consideram todas como irmãos, né? É uma partilha de uma realidade fraterna, né? Então isso nos ajuda muito, isso não nos faz ser menos, assim. E ao contrário, o Chiara diz que os protagonistas da economia de comunhão são os que precisam. Se a economia de comunhão não é feita para os necessitados, ela não deveria existir. Então, eu sou a protagonista da economia de comunhão, né? E isso me deixa feliz. Eu penso que é uma realidade que todos nós buscamos enquanto pessoa, porque é um projeto que eu acho que está dentro do mais íntimo de cada homem, né? Que é buscar a Deus, né, junto com os homens de uma maneira muito concreta, a nível social. Que é uma revolução mesmo, assim, que eu acho que é um desejo de todos, assim. Eu quero ser um tijolinho, assim, que eu possa construir também junto com todos essa nova mudança cultural. Viu que bonito, não? Como é lindo poder ver que também pessoas, são anos e anos, entre aspas, os folclorinos que trabalham nesta economia de comunhão e como os bispos neste ano estão solicitando para poder viver esta economia. Uma economia que não é feita para acumular riquezas que depois nem se sabe como usá-las, né? E que é puro orgulho, puro vaidade, pura ganância, mas como em vez esta economia deve cuidar da vida de comunhão. Eu devo cuidar, como diz Jesus, para o último, né? No segundo bloco iremos continuar a ver ainda coisas mais bonitas que tocarão nós. Vamos lá!